A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, como vocês estão? Está tudo bem? Está tudo na paz? Que vos fala seu amigo missionário Jonathan Ribeiro. E hoje voltamos aqui no canal. Quanto tempo que eu não gravo aqui, e o canal Fonte Viva, mas vou voltar a gravar, amém, irmãos? E hoje, irmãos, eu queria falar, a Bíblia vem nos falar sobre Jonas, o profeta fujão, né? Ele escreveu o 5º livro dos profetas menores. E a Bíblia vem nos falar que no versículo 1, e veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, levanta-te. Olha isso, levanta-te. Jonas, ele levanta, mas Jonas não levanta para ir pregar a palavra do Senhor. Jonas não levanta para ir até a Nínive proclamar a palavra de Deus. Jonas se levanta para fugir da presença de Deus. E o texto é bem claro. E Jonas se afastou de Deus. Jonas se afastou da presença de Deus. Por que, missionário Jonathan? A Bíblia vem nos falar em Isaías, do seu capítulo 59, do seu verso 2. E que o pecado, ele faz divisão entre vós e o vosso Deus. E ele cobre a nossa face para que Deus não possa nos ver. Para que nós também não possamos ver a Deus. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. A Bíblia fala que Deus mandou Jonas se levantar e ir até Nínive pregar a palavra. Jonas obedece a ordem de se levantar. Mas quando ele levanta, ele só começa a cair. Como assim, Jonathan? Ele levanta e só começa a descer? É, porque quando você decide pecar, você se afasta de Deus. Você só tende a descer, a cair, a ficar mais falho, mais pecador. Porque primeiro Jonas desceu para Jope. Depois Jonas desceu para o barco. Do barco Jonas desceu para o porão. Do porão Jonas desceu para o mar. Do mar Jonas desceu para a barriga do peixe. Porque quando você decide pecar, quando você decide falhar, é isso que o inimigo faz, é te colocar para baixo. Mas Jonathan, olha o que eu tenho hoje. Como eu tô lá embaixo, eu tenho um carro. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, nem sempre significar que tem um carro é que Deus está em nós. Nem sempre significar que eu tenho uma casa, que eu tenho um microfone para falar, que eu tenho um celular para gravar, que Deus, aleluia, glória a Deus, está satisfeito comigo. Que eu estou agradando a Deus, porque tem muita gente que tem carro e não agrada a Deus. Tem muita gente que tem casa do bom, do melhor celular, melhores microfones e não agrada a Deus. Então não adianta eu ter tudo isso e não agradar a Deus, fazer a sua vontade. Jonas, ele não fez a vontade de Deus. A Bíblia vem nos falar que o diabo, ele leva Jesus ao mais alto monte de Israel. Ele fala, se você me prostrar e me adorar, tudo isso aqui te darei. O diabo estava onde? No mais alto monte, mas a visão dele estava lá embaixo. Quantas pessoas o diabo levou ao mais alto monte? Mas a visão dele está lá embaixo. Porque pro diabo te dar uma coisa, pro diabo te tirar uma coisa, primeiro ele vai te dar algo. Ele vai te desfazer para depois tirar. É assim. O diabo, ele é enganador. Porque onde ele vê uma oportunidade, ele faz uma proposta. Mas a Bíblia nos falar que Jesus, ele não se prostrou, sabe por quê? Porque para Deus te dar uma coisa, primeiro ele vai te tirar algo, mas para depois ele acrescentar. E a Bíblia fala que Jesus, ele não adora. Porque, aleluia, glória a Deus, o diabo, ele estava lá em cima, mas a visão dele estava lá embaixo. Então, tem muitas pessoas humildes. Porque a Bíblia fala que aquele que se humilha será exaltado. Não os humilhados, mas aquele que se humilha. E os humildes, aleluia, glória a Deus. Deus pode estar, os humildes podem estar lá embaixo. Mas a visão de Deus está lá no alto, que é a eternidade, é a glória. Tem muita gente que fala, você só é abençoado se você tiver um carro. Mas quantas pessoas não têm carro e são verdadeiros adoradores? Quantas pessoas não têm casa e são verdadeiros adoradores? Porque não é sobre o que eu tenho, não é sobre o que eu posso fazer, não é sobre minha pregação, não é sobre meu louvor, não é sobre esse microfone, porque eu não preciso dele para pregar. Mas é sobre a verdadeira adoração a Deus, porque pregação não vai te levar para o céu.
Não, não vai. Te louvar não vai te levar para o céu. O único que pode te levar para o céu é Jesus. É Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Então, creia em Cristo. Então, que hoje você não possa deixar o pecado te afastar cada vez mais de Deus. Mas que hoje você possa deixar Deus se aproximar mais de você. Que hoje você possa abrir seu coração para Jesus, para que Ele possa entrar na sua vida. Então fique na paz e essa mensagem. E o maior aviso é que Jesus está voltando. Amém?